Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o grande momento desta celebração. Jesus cumpre plenamente o projeto do Pai, torna-se fonte de graça e de salvação para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muito ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento, passando por ele. Tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chamado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como as ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que os toquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios
um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Mas meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, objeto de favor para os amigos. Foge de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu
entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra.
De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Ele respondeu: os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Os que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe a bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me no que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi jardim com outro? Novamente, Pedro negou e, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam:
Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma diante de mim, se ela não te fosse te dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei
declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei da cidade. O letreiro em grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa entre 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
Então Pilatos entregou. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar e meditar um pouco sobre o que nós escutamos. As leituras de hoje nos mostram a crueldade humana, o sofrimento de um inocente,
que é condenado à morte, uma morte humilhante. Vemos na primeira leitura que foi tão humilhado, tão chagado, que nem parecia um homem. Nem parecia um ser humano, de tanta desfiguração que estava aquele suspenso sobre a cruz. Diante já de todo esse sofrimento, os judeus exigiram que o Cristo chegasse vivo até a cruz. Ele sofreu de tal forma na sua flagelação, mas eles não poderiam matar Jesus. Porque eles queriam que Jesus chegasse vivo na cruz. Porque se Jesus morresse antes, ele não teria a humilhação de ser colocado no lugar daqueles que eram os ladrões, as piores pessoas da sociedade. A crucificação, muito maior do que a dor, é um ato de humilhação àquele que eles estavam executando. Em momento nenhum, Jesus se revolta, se rebela contra os soldados, contra o Pai do céu. Por isso é o Cordeiro, porque sofre calado, não reclama, não abre a boca, não foge, não se debate. Mas por que tudo isso? Porque sabe que está na vontade de Deus. Jesus tinha certeza de que ele estava fazendo a vontade do Pai. A segunda leitura nos diz: aproximemo-nos do trono da graça para alcançarmos misericórdia e a graça no tempo oportuno. Quer receber as graças do trono da graça? Aproxima-se da cruz. Contempla a cruz. Reze com o crucificado. Não é a cruz sem Jesus. Nós não cremos, nós não adoramos uma cruz sem Jesus. Cruz sem Cristo não tem sentido para nós. A cruz sem Jesus continua sendo um objeto pagão de execução de criminosos. O que tem sentido para nós é o Cristo na cruz. Não é a cruz. Quer alcançar do coração do Pai uma graça? Aproxima-se da cruz de Jesus. Aproxima-se com o olhar, aproxima-se com o pensamento, aproxima-se com o coração e muito mais. Aproxima-se com a vida da cruz do Senhor. Que estará recebendo também aquilo que Deus tem a dar a nós, que provém do trono da graça, que é a misericórdia, perdão dos nossos pecados e um auxílio no tempo oportuno. Muitos tempos oportunos virão em nossas vidas. Felizes aqueles que estiverem próximos do trono da graça, que é a cruz do Senhor. Que assim possa ser. Que possamos seguir os passos do nosso Senhor. Abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Porque sei que o Senhor está comigo. É o que diz o salmista. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por que entrego? Porque sei que se o meu espírito está nas mãos do Pai,
eu estou seguro. Eu estou seguro. Assim nos garante o salmista. Fechemos os nossos olhos um instante. E o que tudo isso toca e pede a minha vida hoje. E agora vamos passar a oração universal. A igreja apresenta ao Pai a morte do Cristo hoje, na sexta-feira. A igreja olha para o crucificado e aproveita para apresentar ao Pai a sua oração por toda a humanidade, por todos. Graças diante, melhor dizendo, do trono da graça, que é o Cristo crucificado, morto na cruz. Por isso, quando os nossos irmãos protestantes vierem, vocês ainda estão com Cristo morto na cruz? Não. Nós estamos olhando para o trono da graça. O crucificado que carregamos no nosso peito é o trono da graça. E é por causa dele que nós temos a misericórdia e o auxílio no tempo oportuno. Por isso, vamos rezar essa oração universal por todos os cristãos. Também por todos aqueles que não são cristãos e por até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. A cada item deverão responder amém. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Amém. O amém é só no final, depois que o padre faz a oração. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre toda a obra de vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa, o Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Você também pelo Papa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos, oremos pelo nosso bispo Dom Luiz Antônio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, e escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novo nascimento tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, os sinais de vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões, liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, de saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as nossas preces, dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro de vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, vamos nos preparar para a adoração à Santa Cruz. Os coroinhas vão pegar as velas. Adorando Cristo na cruz, agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da doença, da miséria, do desemprego e do abandono. Na adoração da Santa Cruz, nós vamos poder aproximar da cruz, mas não podemos beijá-la. Quando a cruz for passando diante de nós, olhe para a cruz, para o trono da graça, que possamos adorar o trono da graça, que lá na frente vai ser exposta, nós vamos poder chegar, venerar, fazer a nossa reverência
a nossa breve oração e vamos voltar ao nosso lugar. Por causa da pandemia, nós não iremos beijar a cruz hoje. Eles podem ir devagar. O microfone está lá na frente. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Oremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Coroinha para segurar a cruz. O padre vai se despir, tirar a casula e a estola, e somente o padre vai beijar o crucificado.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu santo ensinamento, ousamos dizer juntos: Pai nosso. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Esse aqui não. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Doar a vida pelo irmão. Permanecer em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova que doar a vida pelo irmão. E de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa,
Pois amei até o fim. Amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Prova de amor que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a... Nisto saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, tem amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meus mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho,
do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Então agora, depois da celebração da paixão, vamos fazer a nossa procissão. Sim? Está chovendo? Não? Então vamos fazer a procissão. Então podemos aguardar para, em seguida, a procissão com o Cristo morto. Assim como ontem, a celebração de hoje não tem bênção, porque não termina. Como disse, começamos ontem e só vai terminar amanhã. Por isso não faz sentido vir só em um dia. É uma grande celebração. Por isso no início não teve o sinal da cruz e no final também não tem a bênção final. Porque não acabou. Continua. Existe uma despedida. Que possamos passar ainda este fim de tarde, noite, o dia de amanhã, em recolhimento, silêncio. Não é feriado para passear, é dias para estarmos com Jesus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, e desça a fé verdadeira, e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.